Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre o tema oração, orações que nós precisamos aprender a fazer. E há algum tempo atrás nós pensamos sobre isso e pensamos olhando para a oração de Moisés em Êxodo capítulo 33, versos 12 até 23, onde Moisés suplica a Deus por direção para o caminho dele, do seu povo, suplica a Deus pela presença de Deus com ele e o seu povo no caminho e suplica a Deus para que ele no caminho manifeste a sua glória e o seu poder. E hoje eu quero ver brevemente com os irmãos mais algumas boas orações para fazermos hoje. E hoje vamos ver com base em outros textos que veremos à medida em que formos refletindo. E eu tomo como fonte para essa reflexão que quero fazer com os irmãos um pequenino livro do pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, onde ele fala exatamente sobre isso, orações que nós deveríamos fazer. A primeira, meus irmãos, é a que nós encontramos no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me. Davi ora assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O pastor Pascoal Piragini, no livrinho que eu me referi para os irmãos, o título do livrinho é exatamente Orações que Deus Gostaria de Ouvir. O pastor Pascoal inclui essa oração e ele faz o seguinte comentário: veja, esta é uma oração de profunda sinceridade e entrega. É uma oração daqueles que querem ser aperfeiçoados e moldados por Deus. Com essa oração nós estamos dizendo: Senhor, abra a porta do meu coração, entra lá e examina as profundezas da minha alma. Analisa como é que eu sou. Peço-te que me proves diante do teu padrão de qualidade. Examina, Senhor, absolutamente tudo o que achares dentro de mim, naqueles lugares mais profundos da minha alma. Compara, Senhor, tudo isso com o teu padrão de qualidade. E não proves, Senhor, só as minhas ações. Prova também as minhas intenções, os desejos, as inquietações e pensamentos. Senhor, se há algo em mim que não bate com o teu padrão, transforma-me. Não me limpes apenas, e sim transforma, porque eu quero andar pelo caminho eterno. Essa é uma oração, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Temos orado assim? Sonda-me. Mas lembremos-nos, quando formos orar assim, se formos orar assim, não se trata essa sondagem de uma sondagem segundo o nosso padrão de qualidade, mas segundo o padrão de Deus. E segundo o padrão de qualidade de Deus, então o que você acha que ele vai apontar na sua vida que precisa ser mudado quando ele sondar o teu coração, segundo o padrão de qualidade dele? O que você acha que ele vai apontar? Não é segundo o seu padrão de qualidade, segundo o de Deus. Se eu orar assim, não é segundo o meu padrão de qualidade, mas é segundo o padrão de qualidade de Deus. Então, é até bom que antes de pedir a Deus que nos sonde, façamos nós mesmos uma sondagem. Olhemos para o nosso coração, olhemos para as nossas intenções, olhemos para os nossos caminhos, olhemos para as coisas que nós temos conquistado, que temos adquirido ao longo da vida, mas olhemos tudo, desde um copo até um carro. Abramos as gavetas e olhemos, verifiquemos se tem sido fruto de uma negociação honesta, aprovada por Deus. Façamos uma sondagem geral. E depois de fazermos essa sondagem geral, então pensemos se nós estamos dispostos a abandonar
todo caminho mau e sermos transformados para andar nos caminhos eternos. Renunciar, jogar fora tudo aquilo que for necessário. Se estivermos dispostos, então estamos aptos para fazer esta oração. Sonda-me. É uma oração que nós precisamos incluir, nas nossas orações. Mas lembrando que a sondagem de Deus é muito mais profunda e segundo um padrão de qualidade muito mais alto do que o nosso. Se Ele sondar, se nós orarmos assim para Ele nos sondar e Ele sondar, nós precisamos estar dispostos a fazer renúncias. Outra oração, meus irmãos, é a que nós encontramos no Salmo 51, versículo 7. O mesmo Davi, ele ora dizendo: purifica-me. Veja, Salmo 51, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Este salmo, meus irmãos, está relacionado ao pecado de Davi, registrado lá em 2 Samuel 11. O pecado seguido pela repreensão de Deus por intermédio do profeta Natã, 2 Samuel 12. Então, 2 Samuel 11 e 12. O pecado de Davi, seguido da repreensão do profeta Natã. Aí, Davi se arrepende e ele faz essa oração. É, portanto, uma oração de confissão. É uma oração de pedido de perdão. É uma oração de purificação. Trata-se também de um reconhecimento de que ele, Davi, não podia redimir-se a si mesmo diante do Senhor. Então ele clama para que o Senhor o redima. Eu espero, meus irmãos, que nenhum de nós tenha pecado ou venha pecar à semelhança de Davi nessa ocasião. Para quem não sabe de que pecado se trata, é o pecado de Davi com Batseba, a mulher de Urias, Davi toma para si a mulher de Urias, comete adultério com ela, faz todo um planejamento para que Urias vá para a frente de batalha e seja morto. Então foi um pecado terrível. Confira lá em 2 Samuel 11 e 12. Então eu espero que nenhum de nós tenha pecado ou venha a pecar à semelhança de Davi nessa ocasião. Entretanto, meus irmãos, nós temos que reconhecer que todos nós somos pecadores e que, portanto, precisamos também orar como Davi, reconhecendo e confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa incapacidade de nos purificarmos a nós mesmos e clamando então para que Deus nos purifique, nos lave com o sangue do Senhor Jesus. Davi disse assim: purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Nós devemos orar: Senhor, purifica-me, lava-me com o sangue de Jesus e eu ficarei puro. Se o Senhor me purificar, então eu ficarei mais alvo do que a neve, como disse Davi. Então purifica-me. E a terceira oração, meus irmãos, que também é a última nessa reflexão, que disse seria pequena, é a oração usa-me. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, meus irmãos, diante da questão, da pergunta de Deus, sobre quem poderia ser enviado a proclamar uma mensagem da parte dele, da parte de Deus, nós encontramos o profeta Isaías respondendo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, usa-me. A quem enviarei, disse Deus, quem há de ir por nós? Isaías imediatamente diz: usa-me. Não com essa palavra, mas ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. É como se estivesse dizendo: usa-me, Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha casa, usa os meus bens, usa tudo que tenho e tudo que sou e tudo o que tenho. Nas palavras do pastor Pascoal Piragini, meus irmãos, usa-me, Senhor, é uma oração de entrega, é a oração da consagração, a oração da verdadeira fé. Por isso Tiago nos afirma que a fé sem obras é morta, porque uma espiritualidade que não nos leve a servir a Deus
e a entender como Ele pode nos usar para abençoar as pessoas ao nosso redor, levando salvação e consolação, é no mínimo uma fé hipócrita. Uma religiosidade que não seja capaz de nos fazer ser uma bênção concreta e prática é vazia de autenticidade e muito semelhante àquela espiritualidade condenada por Jesus nos escribas e fariseus do seu tempo. Então nós precisamos fazer essa oração: Senhor, usa-me, eu sou teu servo, eu estou aqui para servir ao Senhor, então usa-me. Se nós quisermos que o Senhor nos use, nós precisamos nos colocar à sua disposição. Se nós quisermos ser parceiros de Deus na grande obra da salvação e transformação de almas, e a vida do crente não terá sentido se ele não o for, então nós precisamos fazer essa oração com sinceridade no coração. Concluindo então, meus irmãos, sonda-me, ó Deus, purifica-me e usa-me. É tempo de nos prostrarmos diante do Senhor com orações como estas, com orações como as que nós comumente fazemos, mas também com orações como estas: Senhor, me abençoa no meu trabalho, com o trabalho. Senhor, me abençoa no livramento dessa enfermidade, no livramento dos perigos. Senhor, me abençoa com aquela casa que eu almejo ter, me abençoa com o carro. Maravilha, mas também, Senhor, sonda-me, purifica-me e usa-me. É tempo de nós nos prostrarmos diante do Senhor com orações como estas. É tempo, meus irmãos, de nós nos tornarmos mais do que tudo e antes de tudo, mais do que e antes de até nossos interesses pessoais, é tempo de nós nos tornarmos ajudantes na construção do reino de Deus. E para isso, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, para que Ele nos sonde, para que Ele nos purifique e para que Ele nos use. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra aos nossos corações.